Santo Pod, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 31 do Santo Pod, né, com o tema Os Pilares da Fé Católica. E hoje nós vamos conversar com o André, convidado de hoje. Ele que é teólogo e tem como santa de devoção Santa Teresinha. Também é casado, pai de 2 filhos, né, André? Sim. O nome da esposa? Jacilene. E dos filhos? Abraão e Samuel. Abraão e Samuel. Aí, rapaz. Meu nome pagado. E ele coordena o grupo Querigma, né? Que é um grupo que acolhe na Igreja Católica pessoas de outras igrejas, né? E religiões, especialmente ex-protestantes, né? Para trazer formações. Então, André, seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, André. Obrigado. E aí, nesse episódio 31, né, com os pilares da fé católica, com o André, a gente vai passar por cada um deles, pelos 3, né? Vai entender por que a Igreja Católica tem esses 3 pilares, né? A fé e a doutrina são sustentadas por esses 3 pilares. E, de início, a gente quer saber, André, quem é Jesus, né? Quem é Jesus na tua vida? Como você encontrou Jesus para começar essa caminhada? Certo, eu vou dar um panorama um pouquinho da minha vida religiosa, né? Que vai fazer mais sentido. Porque a resposta curta, né? Quem é Jesus, para mim seria, ele é tudo. Né? Só que é uma resposta muito clichê, né? Sim. Então vamos aprofundar um pouco mais. Eu nasci numa igreja evangélica, né? A igreja do Evangelho Quadrangular. Os meus pais, eles já eram dessa igreja quando eu nasci. E a gente, eu, meu irmão, né, todos nós, nossa família, sempre fomos para essa igreja. E assim, a minha mãe me ensinava histórias da Bíblia, eu lembro, né? Ela contando, quando eu era bem pequenininha assim, ela já me contava, eu assistia desenhos bíblicos, né? Na igreja eu sempre tive contato com o evangelho dentro da revelação que a gente tinha, né? Como a gente vai conversar aqui hoje, os protestantes não aceitam os 3 pilares, né? Só a Bíblia. Então era vamos dizer assim, um evangelho um pouco limitado, né? Mas dentro do que era a revelação disponível, eu tive, né, contato com o evangelho. Só que à medida que eu fui crescendo, eu não era uma pessoa religiosa, pelo contrário, né? Quando eu comecei a entrar na idade da razão, eu cometi muitos pecados, né? Era uma criança bem pecadora mesmo. Não vou entrar em detalhes, não vem ao caso, mas assim, eu fui crescendo e cada vez mais me afastando de Deus, né? Se é que em algum momento, né, nesse período eu estive aproximado dele, apesar de estar na igreja. E aí na minha pré-adolescência eu cheguei mesmo a desacreditar da existência de Deus, né? Cheguei a esse ponto. Mas aí quando eu tinha uns 13 anos, né, no final do ano de 2000, começou a acontecer várias coisas que foram me aproximando de Deus. Então a primeira foi a morte de um amigo meu, que caiu de um prédio em construção do 10º andar. Ele foi pegar madeira para fazer rampa de skate, ele era skatista, né? E acabou caindo no poço do elevador, que o prédio em construção. E aquilo se mexeu muito comigo, isso foi no final do ano 2000. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, podia ser eu, né? Assim, ele tinha minha idade, então eu poderia ter morrido por outra razão, né? E o que seria de mim, né? Então eu fiquei pensando nessa questão da morte. Ainda nessa época, né, um pouco depois, eu tinha várias verrugas no joelho e em outras partes do corpo, desde os 5 anos mais ou menos. Tinha feito cirurgia para tirar e nunca tinha acontecido nada. Assim, eu fiz a cirurgia e voltou. E aí, certo dia, meu pai resolveu fazer uma oração, né? E ele orou e, milagrosamente, uma semana depois, as verrugas desapareceram completamente. Aí eu fiquei pensando, pô, milagre assim, pô, Deus existe então, né? Então eu comecei a acreditar na existência de Deus. E no início do ano 2001, aí eu já com os meus 14 anos, eu assisti um programa de um pregador em que ele dizia assim, porque eu não acreditava em Jesus também, né? Assim, eu cheguei a um ponto de não acreditar mais em Jesus. Aí ele começou a argumentar que, claro que Jesus ressuscitou, ele dizia, porque as testemunhas da ressurreição entregaram a vida delas por isso, por essa verdade. Quem é que vai entregar a vida por uma mentira? Eles morreram dizendo que Jesus ressuscitou. Eles viram e morreram por isso. Então esse argumento, ele foi muito convincente para mim, ao ponto de, assim, no início do ano 2001, eu podia dizer assim que eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus.
mas ainda não era uma pessoa convertida. E já estava lendo a Bíblia já. Até que chegou um momento no mês de fevereiro ou março que estava acontecendo uma confusão em casa. E aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a escrever no caderno que eu tinha frases soltas assim do que eu lembrava do Evangelho de João. E à medida que eu escrevia, eu acho que foi naquele momento que eu me converti, né? Que a minha conversão aconteceu, a minha conversão a Cristo. Porque depois disso eu me entreguei a Jesus, né? E depois disso a minha vida foi mudada, né? Eu comecei a ter interesse de ler mais a Bíblia, orar, falar de Jesus para os meus amigos. E aí, assim, foi tanto esse interesse que eu sempre fui uma pessoa, a partir daí, muito religiosa, né? Então eu levava a Bíblia na escola. Na verdade, eu nem tinha muito assunto com os meus amigos às vezes, porque eu só queria falar de Jesus, né? E aí eu, assim, naturalmente, eu pensei, né? Quando eu fui crescendo um pouco mais, assim... Sim, aí eu fui batizado, né? Porque na minha igreja eu não era batizado na infância. Sim. Então eu fui batizado no ano 2001. E aí eu fui pensando, pô, eu acho que eu vou entrar no ministério pastoral, né? Então começaram a acontecer várias coisas, assim, de eu trabalhar em vários lugares da igreja. Por exemplo, primeiro eu preguei numa reunião de oração, aí começaram a me chamar para pregar para os jovens, ser professor de escola dominical, é, líder de louvor, líder de missões. Claro que não tudo ao mesmo tempo, né? Mas foram coisas que foram acontecendo. E aí chegou um momento no ano 2008 que eu falei, não, eu vou fazer seminário. E aí é, é muita coisa para falar, não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, eu tive uma mudança teológica, né? Eu saí da igreja quadrangular, fui para a igreja batista, mas a minha ideia era ser presbiteriano, né? Então, em 2009, 2010 eu fiquei na Batista, e em 2011 eu vim para a igreja presbiteriana. Vim, eu digo porque eu vim para Piauí nessa época, né? Eu sou paulista. Nasci em Campinas, aí eu conheci minha esposa pela internet. Nossa, é uma história longa para contar tudo, mas Ela morando aqui, mora aqui. de Teresina e veio pra cá. Na verdade, ela é do Piauí, né? Ela era de Parnaíba. Sim. E aí eu vim para cá para estudar no seminário de Teresina, no seminário presbiteriano, né? Seminário Teológico do Nordeste. E aí vim por causa dela, né? Também. É bom. E também assim porque eu achava que é um estado é o estado mais católico do Brasil, né? E eu pensava, não, então tem muito campo para ser evangelizado lá, né? Sim, Eu vou sim. converter os católicos. Aconteceu que eles me converteram, né? Mas assim, eu vim e fiz o seminário, me tornei pastor, em 2015 eu fui ordenado. Em 2017 eu me tornei professor desse mesmo seminário, comecei um mestrado. Eu era professor na área de Bíblia, né? Aí assim, chegou um momento que em 2019, né, que eu passei por uma crise e eu comecei a questionar, assim, a crise ela teve a ver com uma decepção com a fé reformada calvinista, né, que era a minha vertente, né, porque a igreja presbiteriana ela é calvinista, né? Ela tem as suas origens com João Calvino na reforma. Então eu comecei a questionar essa teologia e como, para mim, cristianismo e fé reformada estavam ligados como se uma coisa fosse idêntica à outra. A crise com a fé reformada foi uma crise em relação ao próprio cristianismo. Então, por uns 2 meses, no ano de 2019, eu questionei. Até mesmo Jesus, assim, será que, né, será que isso é verdade? Aí eu comecei a procurar outras religiões, assim, pela internet, né? Não fui para nenhum lugar, porque eu era pastor também, né? Sim. Mas tive esse momento de crise. Fiquei pesquisando, pesquisei filosofias, né? Vai entendendo melhor esse conflito, né? E chegou um momento que eu falei assim, e aí que vem a questão que eu falei, Jesus é tudo para mim, né? Que eu falei aquela frase de João 6 que Pedro fala para Jesus, quando Jesus pergunta assim, olha, todo mundo tá abandonando Jesus, né? Porque Jesus faz um discurso duro sobre a Eucaristia, né? Aí ele pergunta para os discípulos, e vocês, né? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, foi o que eu falei nesse momento. Eu, depois de ter olhado tudo, né, essas várias filosofias, religiões, eu falei, rapaz, não tem como deixar Jesus, né? O que Jesus fez na minha vida, né? Tudo que eu já vivenciei, eu não tenho como negar isso, né? Então não tem como abandonar Jesus. Então eu não posso deixar de ser cristão, mas também não posso continuar sendo cristão que eu tenho sido. Sim. Então eu comecei uma busca, né? Agora dentro do cristianismo, e essa busca me conduziu à Igreja Católica. Então eu acho que tem detalhes aí que eu posso contar depois, mas assim, só para resumir isso, então chegou um momento em 2020 que eu rezei o terço a primeira vez, e eu acho que esse é o momento da minha conversão à Igreja Católica, né? Ainda que a minha recepção tenha acontecido depois.
E aí meu desejo sempre foi comungar, né? Quero comungar. Por quê? Eu quero receber Jesus, né? Então, Jesus é Sim. tudo, né? Então, esse era o sentido para mim. E aí, quando eu fui recebido em 2022, né, na Vigília Pascal, pude comungar a primeira vez. E é uma coisa assim maravilhosa. Eu diria assim que para mim não tem coisa melhor do que estar na presença de Jesus, né? Comungar, às vezes só ficar diante do Santíssimo mesmo, é uma coisa assim que é inexplicável. Uhum. Teve um momento, inclusive, que eu até pensava assim, logo quando eu fui recebido na igreja, Jesus me leva logo, né? Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu quero ir logo pro céu, né? Porque se eu fosse pro céu direto, né? Mas eu quero estar com você, né? Então, é isso, né? Pra mim, Jesus é tudo. E Mas, na igreja católica, né? Eu tive sim, sim. esse contato mais profundo com ele, né? Essa questão do texto que tu falou, né? Interessante. Tu, o que te levou até esse momento de rezar o texto primeiro, tu como é que eu posso dizer? Já tinha começado a participar de alguma igreja, missa? Não foi mesmo nessa busca, tu conheceu o texto e aí naturalmente rezou o texto, como é que... Eu tive que pular muita coisa, mas assim, voltando um pouquinho, em 2008, eu estudei sobre os concílios ecumênicos, sobre o concílio de Éfeso, que vai declarar a maternidade divina de Maria, né? Ela é a mãe de Deus. E isso é uma doutrina que, teoricamente, os protestantes aceitam, porque eles aceitam o concílio de Éfeso e o de Calcedônia depois também. Então eles deveriam aceitar isso, né? E na verdade os reformadores aceitavam, é que os protestantes depois vão deixando. Mas assim, aí na época eu falei, não, de fato Maria é a mãe de Deus. E aí eu tive essa consciência, naquela época já em 2008, né? De que de todas as criaturas ela é a maior. Não tem uma criatura maior que a Virgem Maria. Ela não tem nada, assim, a distância entre ela e Deus é infinita, né? Porque Deus é criador e ela é criatura. Mas entre ela e nós, né, a distância também é enorme, né? Porque ela é cheia de graça, né? Então eu cheguei a essa consciência, né, não de que necessariamente que ela fosse cheia de graça na época, mas assim, de que ela era a maior das criaturas. E aí, assim, eu tive uma certa devoção, no sentido assim, de admirar a Nossa Senhora, né? Então, eu colocava nas minhas redes sociais imagens da Virgem Maria e tal, como evangélico mesmo. E em 2015, eu cheguei à conclusão de que a virgindade perpétua não era contrária à Bíblia. Porque os evangélicos costumam utilizar passagens da Bíblia para falar, olha, Maria teve outros filhos, porque fala dos irmãos de Jesus. Sim. E aí tem várias passagens que eles usam, né? Mas eu li um texto primeiro de João Calvino, né, que não era contra a virgindade perpétua, e ele leva o leitor para São Jerônimo, o livro, eu acho que o nome é esse mesmo, A Virgindade Perpétua de Maria, que São Jerônimo escreve contra uma pessoa que negava isso no século IV, V. E aí, pronto, eu fui convencido pelos argumentos de São Jerônimo. Não de que Maria era sempre virgem, mas de que não era possível dizer que ela não era com base na Bíblia, né? Uhum. Então, assim, aí foram várias coisas acontecendo, mas assim, imediatamente antes da minha reza do terço de 2020, foi que eu comecei a ler vários livros católicos, inclusive livros marianos, a partir do mês de maio, mais ou menos, de 2020. Um deles foi exatamente, foi um perigo, né, eu ter lido esse livro, mas eu li, foi o tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né, do São Maria. Maria, Grimório de Montfort. Exatamente. E aí, rapaz, eu digo que foi um perigo porque, assim, dogma mariano, mas, assim, é levado ao extremo, assim, né? Exatamente, é. Então, para um protestante foi difícil para mim. Só que por incrível que pareça, eu fiquei muito interessado, né, em assim, participar daquilo que ele falava, né? Em vivenciar aquilo. E aí eu li também livros dele sobre o Rosário, né? O Segredo da Virgem Maria, acho que tem um livro que chama assim também. E aí, assim, eu li livros também sobre Maria do Bento XVI, né? Quando ele era cardeal Ratzinger. E aí, enfim, né? Tudo isso me clareou sobre os restantes dos dogmas marianos, né? Que é a Imaculada Conceição e a Assunção. Eu entendi a questão de que não é errado, né? Você pedir a intercessão dos santos. E aí pronto, né? Chegou um momento que eu falei, não, eu vou tentar aqui rezar o terço, porque eu tava com muito medo, né? E comecei a rezar ainda com muito medo, mas assim, à medida que eu rezava, eu acho que a minha conversão aconteceu, né? Sim. Pedindo a intercessão da Virgem Maria e meditando nos mistérios da vida de Cristo, né? Inclusive, é uma coisa interessante, dizem que a conversão dos cátaros do século XII, né? Com São Domingos, é por causa do terço, né? Do texto.
A reza do terço. Os cátaros eram hereges, né, que negavam a matéria, né, eles diziam que a matéria é de um deus mau, tipo um dualismo, né, e o que fez com que eles se convertessem foi o terço, A reza do a reza do terço. terço. Então é muito interessante. Aí o Scott Hahn também, que era um presbiteriano que se converteu, também atribui ao terço, né, parte da sua Parte da conversão, e eu conversão. diria que comigo foi a mesma coisa. Interessante, né? Interessante. E eu puxei essa conversa do texto. Inclusive, ó, consagrado, ó, tem a Uhum. cadeia ali, porque não é o teu caso, porque tu já estava inserido na realidade, né, de Jesus em si, de conhecer, de acreditar, mas muitos passam a acreditar por meio de Nossa Senhora, né? Essa via que aponta para Jesus, né? E a gente teve recentemente, agora em maio, vários episódios sobre Nossa Senhora, né? Sobre a aparição, sobre a consagração, né? Sobre os dogmas. E a gente percebe muito isso, né? Que o texto também é uma via que aproxima, né? Essa devoção à Nossa Senhora nos aproxima mais de Jesus, né? Como eu falei, não é o teu caso porque tu já estava inserido nessa realidade, mas a realidade de muitos que estão afastados, né? Tem Nossa Senhora, né? Ela é essa via que puxa a gente para Jesus, né? E tem sido assim desde do início dos tempos, né? E vai ser até o final, Sim. na segunda volta de Jesus. E aqui, que é isso? Já nós temos Acho que é a 90, página 38. página 38, capítulo 95. A gente vai ser só uma breve leitura aqui para introduzir a segunda pergunta, já entrando no tema específico, né, dos pilares. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Que inclusive uma observação que o Chico falou, né, que tu leu ele em o quê? Uma semana? Rapaz. Eu falei isso, mas acabei não falando aqui, mas assim, dentro desse processo de busca, né, Sim. eu falei chegou um momento que eu falei, não, deixa eu ler aqui o Catecismo ensina. Era a época da pandemia, a questão do isolamento social, né, tinha bastante tempo, aí eu fiquei lendo e em uma semana eu terminei. Quando eu terminei, eu falei, não, é isso que eu quero, é aqui que tá o que eu tava procurando. Certo. Bem. André, pois agora, entrando já propriamente no tema, né, dos três pilares, a gente gostaria que, antes de falar separadamente de cada um deles, você falasse pra gente por que a fé ela é amparada nesses três pilares e não somente no pilar da Sagrada Escritura. Certo. Deixa eu dar um contexto aqui, mostrando o lado contrário, né, do protestantismo, para a gente entender o que a igreja ensina, né? Então, Martinho Lutero, no século XVI, ele vai, em 1517, né, ele escreve as 95 teses e começa uma revolta, né? E depois isso vai se aprofundando, porque as 95 teses em si era uma revolta, mas uma coisa pequena. Aí ele começa a questionar outras coisas, porque ele está questionando as indulgências, né, nas 95 teses. E aí vai ter um debate com Johann Eck, um teólogo católico, e esse teólogo começa a apresentar para ele argumentos da tradição que mostravam, né, que as indulgências são corretas. E aí Lutero fala assim, não, eu só vou aceitar argumentos que vêm da escritura. Pronto, então aí começa o chamado sola escritura, que depois ele vai também num escrito, eu não lembro agora o ano, mas é mais ou menos nessa época aí, no início da reforma, da Revolução Protestante, né, mas que eles chamam de Reforma Protestante. Ele escreve num escrito sobre o Papa que ele só vai aceitar o que o Papa fala se estiver de acordo com a Escritura. Então, assim, o sola escritura, né, dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que é o princípio base do protestantismo, é uma revolta, então, contra os outros dois pilares, né? Contra a tradição, contra o magistério. E, assim, a ideia de Lutero era que eu tenho só a Bíblia e cada pessoa tem o direito, né, e a capacidade de interpretar a Bíblia por si mesmo, é o livre exame das escrituras, né? E
não preciso primeiro de uma tradição para me orientar e nem mesmo de um magistério para dizer, né, o que é e o que não é. Agora sim, quando a gente olha a história do protestantismo, a gente vê que isso não funciona. É uma questão muito óbvia, assim. Bom, na mesma época de Lutero lá, surge um outro cara chamado Zwinglio, na Suíça, que vai começar uma outra ala da reforma, né? E ele vai pensar diferente de Lutero, por exemplo, uma questão essencial que é a Eucaristia. Eles divergem da Eucaristia. O Lutero diz que a Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Jesus, ainda que não seja como a Igreja Católica ensina, né? Mas ele acreditava que era algo real, né? Literal. Zwinglio diz que é algo simbólico. Aí vem um terceiro que é João Calvino e fica no meio e fala: Jesus tá lá, mas é espiritual, só não é físico. Enfim, né? E aí começa a multiplicação de denominações, vai aparecendo cada vez mais, né? Até que chega os nossos dias, eu acho que deve estar indo mais ou menos mais de 30 mil denominações protestantes. Ou seja, cada um interpretando a Bíblia do seu jeito. Cada vez que surge um pensamento diferente, aí surge uma denominação. E com o pentecostalismo, né, no início do século XX, por incrível que pareça, né, assim, eu digo incrível que pareça porque eles são um movimento do espírito, né, eles dizem. Só que as divisões denominacionais, elas ficaram assim muito grandes mesmo com o pentecostalismo. Igreja pentecostal, para se dividir, é a coisa mais fácil que tem. E aí são mais de 30 mil, 40 mil, nem lembro mais agora, mas tá mais ou menos essa faixa aí. 30 mil igrejas mais, né, que dizem que eles têm a verdadeira interpretação da Bíblia e cada um ensina uma coisa diferente. Então, assim, por que isso aconteceu? Aí a gente vem, então, nessa pergunta, né? Uhum. Porque eu não posso tirar os outros pilares, né, que são o fundamento, né, da nossa fé. Por que eu não posso fazer isso? Bom, nós temos a Escritura, a gente tem que concordar, e isso a igreja ensina, né, que a Escritura ela tem um papel importante aí em termos da revelação. Eu posso até falar isso depois, né, nas outras perguntas. Porque, vamos dizer assim, Deus revela, né, e aí essa revelação ela vai vir agora em duas formas, né, Escritura e tradição. Só que não existe nenhum livro que a gente pode pegar e falar, isso é a palavra de Deus, a não ser a Bíblia. Porque a tradição não é um livro, ela é a tradição oral. Uhum. Né? Então não existe um livro que seja a palavra de Deus a não ser a Escritura. É o único livro que a gente beija da igreja. Né? Tem toda uma reverência. Então, assim, claro que a Escritura tem um papel importante, porém, eu preciso de um contexto para interpretar isso. Os protestantes, eles usam um contexto que é o contexto histórico, né, que eles falam e tal. Só que existe um contexto eclesiológico que eu preciso considerar. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto da comunidade de fé. Se eu tirar esse contexto da minha interpretação, eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Inclusive, antes da reforma, né, se a gente pegar lá o século II, surgem os gnósticos e eles interpretavam a Bíblia do jeito deles, né? E aí Santo Irineu vai escrever uma obra contra as heresias que ele vai dizer, olha, você precisa da tradição. Olha só, se você pegar a igreja de Roma, a igreja de Leão, a igreja, sei lá, de Jerusalém, Antioquia, todas elas acreditam na mesma coisa. Então a gente tem que interpretar a Bíblia de acordo com essa regra de fé. Ele vai dizer, pronto, então isso é a tradição, né? E é um contexto, né, de interpretação. É o que os apóstolos ensinaram, que nem tudo está explícito na Bíblia, mas eu preciso disso para me interpretar a Bíblia. Só que só isso também não basta, porque a gente pode pegar outras igrejas que têm tradição. Pega, por exemplo, a igreja ortodoxa, né? As igrejas ortodoxas, melhor dizendo plural, porque são várias, né? Elas são igrejas que têm Bíblia e tradição. Só que magistério elas não têm mais, porque o magistério delas vai até o 7º Concílio Ecumênico. Depois não tem mais magistério infalível. Eles não aceitam os outros concílios ecumênicos. Aí o que acontece? São igrejas divididas entre si. A igreja russa dividida contra a igreja da Ucrânia, contra a igreja da Grécia, enfim. Então eu preciso também, além de ter uma tradição que vai dar um contexto de interpretação e já ajuda muito, eu preciso de alguém infalivelmente dizendo assim, olha, é isso e não é isso. Uhum. Porque mesmo com escritura e tradição, às vezes há divergências. Os teólogos se dividem, às vezes, eles têm opiniões diferentes. E aí precisa ter alguém infalível, né? Um magistério. Alguém, eu digo assim, né? Um corpo, né? Mas são várias pessoas, né? Bispos, papa, né? E aí dizendo assim, ó, é isso, não é isso. Então é por isso que a gente precisa desse tripé. Se não tem, vai acontecer divisão, como no protestantismo, que tirou a tradição e o magistério, aí ficou 30 mil igrejas aí. Uhum. Ou então, os ortodoxos e outras igrejas separadas, né, da igreja de Roma, que ainda que tenham sucessão apostólica, tradição apostólica, eles não têm um magistério e aí se dividem também. Que
né? Bata o Precisa martelo, né? dele. A gente tá vendo o Papa aí, né? Às vezes batendo para lá vários, né? Várias direções assim, para manter a igreja unida, né? Porque se não tem isso, rapaz, vai dividir mesmo. É cisma, é heresia. Então a gente precisa, né, da sagrada tradição, sagrada escritura e o magistério para interpretá-las. Interpretar. E aí, seguindo nessa linha, se tiver acabando, talvez que a gente enche mais de água Não, aí. tá bom. Seguindo nessa linha, a gente já entrando, né? A gente vai entender depois a Bíblia e a questão do magistério, mas a tradição, né? A tradição apostólica. Tu bem falou. O que seria ela em todo esse contexto, né? Deus, ele se revela ao longo da história, né? E acho que Hebreus 1, verso 1 é uma passagem interessante que diz assim: que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós temos aí o Antigo Testamento, né, onde Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Isso é o Antigo Testamento, né? E aí depois vem Jesus. Agora, é interessante a gente pensar aqui primeiro no Antigo Testamento, né? Então, assim, a gente tem no Antigo Testamento essas revelações sendo escrituradas, num longo processo que é até um pouco difícil hoje em dia a gente saber exatamente como aconteceu. Tradicionalmente, né? Tem aquela ideia, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, e eu acredito, né, que de fato ele tem uma participação fundamental aí. Mas assim, hoje a gente não pode dizer mais que, por exemplo, todo o Pentateuco foi escrito só por Moisés. Para dar só um exemplo, né? Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio. Pegar Deuteronômio 34, quando fala da morte de Moisés. Como é que Moisés escreveu sobre a morte dele? E ainda diz assim, né? Que depois da morte de Moisés, nunca se levantou um profeta em Israel como ele. Né? Não tem como Moisés ter escrito isso. Sim. Então existe aí, né, um longo processo de escrituração que vai sendo acompanhado por uma tradição. E a tradição vai moldando essa escrituração também. Então as duas coisas vão andando juntas. Quando a gente chega no Novo Testamento, então nós temos os judeus aceitando um corpo de escritos, né, do Antigo Testamento, e eles também aceitavam uma tradição oral. Uhum. Inclusive Jesus, ele dá um aval a isso, né, quando ele diz em Mateus capítulo 23, que na cadeira de Moisés se sentaram os escribas. Aí ele diz assim: fazei tudo o que eles vos disserem. Não façam o que eles fazem, né? Porque eles dizem não fazem, mas façam o que eles disserem. Por quê? Porque eles ensinavam, né, vamos dizer, com autoridade, a autoridade de Moisés, a revelação de Deus, na escritura e na tradição. E aí Jesus vem, ele abraça, né, essa tradição, essa revelação anterior, porque ele não veio abolir nada, né, ele veio cumprir. E ele então vai trazer essa revelação plena que é ele mesmo, né? Ele é a revelação plena. Nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. E aí ele vai transmitir essa mensagem para os 12 apóstolos no seu ministério terreno, né? Depois da ressurreição isso fica ainda mais claro. Em Lucas 24 a gente vê que Jesus abre o entendimento dos discípulos para entender as escrituras, né? E Jesus começa a mostrar como todas as escrituras do Antigo Testamento falavam dele. Mas ele também diz em João capítulo 14 a 16, né? Para os discípulos ele diz assim: olha, tem algumas coisas que não dá para me falar agora para vocês que vocês vão entender. Mas depois o Espírito Santo vai vir e ele vai então revelar. Então o Espírito Santo ele vai ter um papel duplo. Tem esse de revelar coisas que Jesus não disse durante o período que ele estava na Terra, e também ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. Uhum. Jesus fala isso também. Então, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele vai então trazer à memória dos discípulos o que Jesus já tinha falado e colocar isso numa nova chave de leitura, né? Inclusive no Evangelho de João a gente vê várias vezes João falando: olha, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam, né, que Jesus estava falando dessas coisas e tal. E eles vão também aprendendo coisas novas, né, que o Espírito Santo vai revelando. Então, tudo isso é uma revelação que veio com Jesus, né? Pega essa revelação do Antigo Testamento, agora junta com essa nova, e os apóstolos começam a ensinar. Eles não escrevem nada imediatamente, eles começam a pregar oralmente. Vão pregando, e igrejas vão sendo fundadas. Então essa pregação dos apóstolos, ela fica nessas igrejas, né? As pessoas lembram que eles pregaram. Uhum. Com o passar do tempo, a partir da década de 50 do primeiro século aí, Paulo começa a escrever as cartas dele. Provavelmente 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento. E aí essa tradição apostólica começa a ser escriturada. Então o que é a tradição apostólica, né? Esse ensino dos apóstolos que é
aquilo que veio do Antigo Testamento e que Jesus deu pleno cumprimento, que Jesus ensinou para eles e tal. Então eles vão pregando isso é a tradição deles, que é oral e depois vai sendo escriturada. Então, em um sentido, né, a tradição ela é algo que abarca a escritura. Uhum. Sim. A escritura faz parte, né? Só que normalmente a gente aí vai fazer uma distinção, que é uma coisa mais metodológica, né? Quando a gente fala assim, então, lembrando até 2 Tessalonicenses 2,15, né? Quando Paulo diz assim, aguardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Então, aí tem a tradição, né? As tradições que foram ensinadas, mas palavra, oral e epístola, escrito. Então aí normalmente a gente vai chamar de tradição então essa tradição oral, que não acabou com a Bíblia, né? O protestante acha que essa tradição acabou quando os livros da Bíblia foram concluídos. Não, a tradição continua sendo transmitida, né, pelos sucessores dos apóstolos. Então, continua tendo uma tradição oral. E aí tem a tradição escrita, que é a escritura. Então, a sua pergunta é sobre o que é a tradição, né? Então a tradição, ela pode dar uma definição mais ampla, né, que engloba a escritura, mas normalmente a gente está falando da tradição oral. Como é que eu encontro essa tradição, né? Já que não tem um livro. Uma vez uma pessoa perguntou assim, em que livro que eu encontro a tradição apostólica? Eu falei, o livro é a Bíblia, né? Agora, assim, a tradição oral a gente encontra de várias formas, nos padres da igreja, no consenso dos padres, né? Sim. Porque nem tudo que eles falam é tradição, mas quando eles concordam sobre uma coisa, aquilo é a tradição apostólica. É até uma regra de Vicente Lérins, né? Aquilo que é crido por todos, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Então é tradição apostólica. A gente encontra na liturgia a tradição apostólica, encontra na arte cristã, no censo dos fiéis, né? E assim por diante, né? Então a tradição apostólica é esse ensino, né? Que é o ensino de Jesus, é a palavra que é Cristo, né? Que foi transmitida então pelos apóstolos. E chegando até Chega até os nossos dias, é uma tradição viva, né? E aí, como você falou, André, que estão interligados, né? Então, se a gente for fazer um exercício assim de pensamento, que aí a gente já começa a excluir a questão de ser só a Bíblia, né? Porque antes do escrito, da Bíblia ser escrita, como você falou, teve uma tradição, teve um ensinamento que foi passado. Então, como é que a gente pode descartar esse pensamento que foi escrito e que é a Bíblia, né? Então, teve um pensamento, teve pessoas que a Bíblia não surgiu também assim, pum, não é do nada. Não caiu do céu. Não caiu do céu, já pronta. Pela ação do Espírito Santo, ela foi inspirada e escrita, e muitas coisas muitas coisas não. O que está escrito veio dessa tradição, desse ensinamento oral. Então não tem como. É como se a tradição você pensar a Bíblia sem. Precedesse a Escritura. Exatamente. Tá entendendo? E outra coisa, quando. Ainda hoje a gente descobre várias coisas, né? Apesar da gente já ter um pouquinho de caminhar da convenção, mas muita gente confunde a tradição também com os costumes, né? Não é necessariamente os costumes em si, essa tradição, né? Que a gente pensa assim, não, a tradição é o que vem lá dos primeiros cristãos até a gente, questão de costume, como eles rezavam. Não é necessariamente, mas também tem um pouco a ver, né? Essa questão eu li até uma vez que a tradição com T maiúsculo é a tradição apostólica e a tradição com T minúsculo a gente entende que é esses costumes. Né? Tem essa diferenciação, né? Essas são as chamadas tradições eclesiais, né? Então você tem, por exemplo, as igrejas do Oriente, que estão em comunhão com Roma, elas têm uma liturgia diferente da nossa, né? Que no essencial você vê que é a mesma coisa, o essencial é o que? A tradição apostólica. Mas, por exemplo, a liturgia eucarística, ela tem uma ordem diferente, né? Coisas diferentes acontecendo. Então, isso é uma tradição eclesial, não é uma tradição apostólica. Aí, assim, e quando a gente fala de tradição apostólica, tem a tradição com T maiúsculo, como você falou, que é isso que tem a ver com dogmas, né, com moral. Mas às vezes tem tradições que são apostólicas que não são questões morais, são questões disciplinares. Vou dar 2 exemplos. Atos 15, a gente tem uma regra lá que foi dada para os gentios que conviviam com os judeus, de que eles não poderiam comer sangue, carne de animais sufocados,
comer comida sacrificada a ídolos e tal. Então, assim, Paulo ele vai relativizar esses mandamentos nas suas cartas, né? Comida sacrificada a ídolos, em 1 Coríntios 8 a 10, ele relativiza, ele fala, depende, né? Em algumas situações você pode comer, não tem problema. Você compra carne no mercado, essa carne veio do templo pagão, você nem sabe, vai e come, meu filho, não tem problema nenhum. Né? Não vou falar que você vai comer uma galinha, né? Que você encontrou aí no encruzilhada. Se comer também, né? Enfim, não tem. Então, assim, mas por causa dos judeus, então, eles colocaram algumas regras, né? Sim. Que por algum momento foram seguidas. A Igreja Católica, ela fala inclusive disso, né? Que isso daí é uma coisa que foi temporal, né? Não era uma coisa para todos os tempos. 1 Coríntios 11, a gente tem a questão do véu. As mulheres usarem o véu para orar. As igrejas do Oriente ainda seguem essa tradição. A Igreja Católica do Ocidente seguiu até parte do século XX, né? Mas assim, é uma tradição, vamos dizer assim, é uma questão moral isso, assim, que é uma coisa absoluta? Não, isso é uma disciplina, né? Sim. Que pode mudar. Mesmo que seja apostólica, não tem problema. Então não tem problema uma mulher usar véu, né? Mas também não tem problema não usar o véu. A igreja ensina isso, né? A gente tem que sempre andar com a igreja. Então, assim, existe tradição apostólica com T maiúsculo, que é dogma, moral, né? Que é aquilo que não muda, né? E existe tradição apostólica, que é disciplinar. Isso pode mudar, não tem problema. E existe tradição eclesial, que são tradições surgidas dentro da igreja, né? Que são importantes também, mas se mudar não tem problema. Tem problema. Se eu estiver falando muito, vocês podem... Não, tá, é assim mesmo. Porque às vezes quando alguém faz uma pergunta, eu começo a Sim. desenvolver, então pode dar um corte esse. Não, pode falar. E aí, André, você falou um pouco sobre a Sagrada Escritura, de forma um pouco sumária, mas abordou alguns pontos, né? E aí eu queria que você falasse sobre a composição da Bíblia Sagrada, da Escritura, e qual é a importância que ela traz para transmitir todo esse evangelho de Jesus até que ele chegue até nós hoje. Em 2024, chegará em 2025, 30. 2050. Então, a Bíblia, ela, como eu disse, ela foi composta, né, num longo processo. No Antigo Testamento é muito difícil saber o processo, o Novo Testamento é mais fácil, né? Apóstolos e homens apostólicos escreveram o Novo Testamento. E aí você tem então esses vários livros. E a pergunta agora é como saber, né, quais são os livros inspirados? Porque a Bíblia, Justamente. a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, né? A igreja ensina isso. É a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, eles usaram suas faculdades, seus conhecimentos, né? Escreveram do jeito deles. Mas nesse ato de escrever, Deus conduziu de tal forma que o resultado é a palavra de Deus. Sim. E ela é inerrante, né? Então a igreja ensina isso. Mas a pergunta aí, como é que eu sei, né, o que é essa palavra, né? Então esse é um problema também que o protestante tem, né? E eu tinha também. Porque, deixa eu até falar uma coisa que eu acabei não falando, porque assim, o grande, vamos dizer assim, o grande momento assim, de virada da minha conversão para a Igreja Católica foi exatamente essa questão somente a Escritura, né? Porque eu achava que a Bíblia somente era a palavra de Deus, né? E ela é a única regra de fé e prática. Mas aí, eu lendo o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, ele conta que um aluno dele perguntou uma vez para ele, quando ele ainda era protestante, por que você acredita nisso? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática? E aí ele vai dizer assim, que ficou pensando e não soube dar uma resposta. E aí eu pensei também nesse momento, né, lendo o livro, falei, rapaz, por que eu acredito nisso mesmo? Porque se a Bíblia é a única regra de fé e prática, primeiro ela tem que ensinar isso. Esse princípio tem que estar na Bíblia, porque se ele estiver fora e eu acredito nele, então eu já não acredito só na Bíblia, eu acredito na Bíblia nesse princípio que está fora. Sim. E outra coisa é exatamente a sua pergunta. A Bíblia não apresenta uma lista dos livros que compõem a Bíblia. A Bíblia não fala em nenhum lugar o que é a Bíblia. A Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico. Não, isso daí não está na Bíblia. O índice, né, que tem lá no início da Bíblia não é parte da Bíblia, né? Então, assim, como é que a gente sabe? Então, foi preciso, primeiro, tem uma tradição, né? Então, a gente sabe que Jesus ele aceitou o Antigo Testamento, né? E os apóstolos e seus auxiliares vão escrever o Novo. Então, assim, esses livros, a igreja, vamos dizer assim, a tradição transmitiu quais são os livros. Só que quando a gente vai olhar a patrística, há listas divergentes, às vezes, de quais são os livros. Alguns têm um núcleo assim que você vê que sempre aparece. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo. Mas tem cartas que, por exemplo, a carta de Judas demorou muito para
para ser reconhecida como um escrito canônico. Uhum. A segunda Pedro, mais ainda. Então, assim, chegou um momento que precisou acontecer concílios, olha aí, magistério, né? Concílios locais, né? Primeiro no século IV e V, para dizer, olha, a Bíblia é isso daqui. Aí tem o concílio de Hipona, concílio de Cartago, no norte da África, concílio de Roma, né? E aí vão trazer a lista dos livros que estão hoje na nossa Bíblia Católica. São 73 livros, né? 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os protestantes seguem um cânon de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, que é um cânon dos judeus. Os judeus rejeitaram 7 livros que a gente chama de deuterocanônicos, né? E eles chamam de apócrifos. Mas aí, assim, nós não somos judeus, né? O magistério pra gente não é os rabinos judeus. O magistério é a igreja, né? Da igreja. E esse magistério no século IV e V definiu o cânon, como eu estou dizendo. E aí, isso passa pela Idade Média, né? E concílio local, a igreja não diz que ele é infalível, né? Então, esses livros foram definidos, né? A igreja recebeu eles assim na Idade Média. Mas aí chega no século XV, século XVI, começa a haver questionamentos sobre esses livros da parte de um pré-reformador chamado João Hus. Tem também o John Wycliffe na Inglaterra, um pouco antes. E aí depois Martinho Lutero vai questionar também alguns livros. E aí, então, no século XV tem um concílio, se eu não me engano, de Constança, que vai dizer, olha, esses livros que foram definidos lá atrás, esses 73 livros, são os livros que fazem parte da Bíblia. E o Concílio de Trento também, no século XVI, né, depois da Reforma, ele vai falar, olha, os livros são esses daqui. Então, assim, a Bíblia são esses livros, né? Nem mais nem menos. É o que a igreja ensina, né? E todos eles são inspirados, né? E aí como é que eles transmitem o evangelho? Como eu falei antes, pensando assim na revelação, né, e na sua transmissão, o modo mais assim, vamos dizer superior, não sei se é a melhor palavra, mas o único livro que a gente tem que é a palavra de Deus, como eu falei, é a Bíblia. Então, assim, é claro que a gente vai encontrar nela o evangelho de uma forma muito clara. Eu encontro isso também nos padres da igreja, mas aí eu vou encontrar também coisas que às vezes não são do evangelho, é uma coisa do próprio padre da igreja, né? Que interpretou e ele errou. Aí depois a igreja fala, olha, é assim. Por exemplo, Santo Irineu ele vai dizer que Jesus volta, tem 1 milênio, 1000 anos de reinado de Jesus na Terra e depois a ressurreição dos mortos. É o chamado a visão quiliástica ou pré-milenismo, né, que o pessoal fala. Isso é tradição apostólica, essa é a palavra de Deus? Não. Isso é uma opinião do Santo Irineu. A igreja depois, do século IV, né, V, vai dizer, não, isso daí não é assim não. Não tem esse milênio. Jesus volta e já tem a ressurreição e pronto, já acaba o mundo. Né? Começa já os novos céus e nova terra. Então, assim, se eu quero saber o que é o evangelho, em termos de livro, né, a Bíblia é o lugar mais adequado. Especialmente, né, os 4 evangelhos, que a gente lê em toda a liturgia, né, sempre tem evangelho. Então, a Bíblia tem esse papel importantíssimo, fundamental, né, de transmitir a fé apostólica. E é por isso que a gente tem toda essa reverência com ela, né, e ela é tão importante, né, na nossa vida. E agora, adentrando no terceiro pilar, né, a gente passou pela tradição, pela Sagrada Escritura, e aí a gente vai agora detalhar mais o magistério, né? Então, quem compõe o magistério, né, e como eles entram assim em consenso, né? Como é que há o consenso sobre um determinado ensinamento para que esse ensinamento realmente seja um fruto, né, para nossa salvação, realmente seja para nossa salvação, né? Então, o magistério ele é composto pelos sucessores dos apóstolos, né? Então, os apóstolos deixam como sucessores os bispos. E o apóstolo São Pedro, em especial, o bispo, deixa de bispo de Roma, que é o Papa, né? Sucessor de Pedro. Então, isso é o magistério. Né? Claro, né, que os presbíteros, né, os padres, eles têm um papel também, né, de ensinar a Bíblia, mas assim, o bispo, né, ele é de uma forma especial, né, esse que é o responsável por ensinar essa tradição apostólica. E assim, existe o magistério ordinário, que é esse magistério dos bispos, né, ensinando nas suas homilias, né, documentos. O Papa também, né, em encíclicas, em documentos que ele escreve, tudo isso é parte do magistério ordinário. Só que nem tudo que é ensinado nesse magistério ordinário
vamos dizer assim, é infalível. Às vezes tem coisas que vão mudar. Então, o que é definido infalivelmente é aquilo que acontece, primeiro, em concílio ecumênico, quando os bispos se reúnem, né? E aí sim, que é definido em termos de dogma e moral num concílio ecumênico, aí isso vamos dizer assim, vai bater o martelo, né? É isso e pronto. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo, do Espírito Santo, né? Tudo isso foi definido em concílio ecumênico. E também existe um magistério, eu estou falando agora do magistério extraordinário, né? Que é esse então do concílio ecumênico e também do Papa, quando ele fala a partir da cadeira, né? Ex cátedra, né? Quando ele fala na sua função como pastor dos fiéis, né, tal, e define uma doutrina, uma questão moral de forma infalível, né? Então isso aconteceu, na verdade, depois da definição desse dogma, né, que foi no Concílio Vaticano I, aconteceu só uma vez, né, no 1950, quando foi declarado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Né? Então foi uma declaração infalível, não tem como mudar. A igreja fala depois, não, na verdade não era bem assim, a igreja errou aqui, Maria não foi assunta ao céu em corpo e alma, não. Não, isso aí é um dogma infalível. E aquilo que é definido no Concílio Ecumênico também, né? Então é isso, né? O magistério, ele tem essa função de interpretar essa revelação que chegou até nós, que é a tradição apostólica, a grande tradição, né? Que aí tem a tradição oral e a tradição escrita, que é a Bíblia. Eu preciso, né, desse magistério para me dizer o que é e o que não é. Então os teólogos, eles têm muita liberdade, né, para trabalhar dentro dos limites que já foram colocados pela igreja, né? Porque a gente já tem 2000 anos de história aí, tem muita coisa que já foi definida. Então tem limites aqui. Mas dentro desse limite eu tenho um espaço, né? E que eu posso trabalhar aqui como teólogo. Mas quando a igreja percebe que tem uma pessoa indo ou mais para um lado e para o outro, que está quase passando a cerca, ou passou, aí não, vamos definir aqui. Não, não é isso não. Tá errado aí, não, o certo é isso daqui. Então, precisa desse magistério, né, para nos ajudar aí a interpretar corretamente a Toda Bíblia. essa condução, né? Sim. E aí, para quem é bom de memória, lá no começo do episódio, a gente citou aqui que o André é coordenador do grupo Querigma. E aí eu queria que você falasse sobre o que é o Querigma e sobre essa rotina que tem lá no grupo, né? Quais são os horários de encontro, onde é o encontro, quem pode participar. Certo. Como foi inspirado, né? Como foi o inspirado, de início, onde tudo. surgiu essa ideia do Querigma. Quando eu me converti, ou melhor, quando a minha conversão ao catolicismo se tornou pública, teve testemunhos que circularam na internet, né? Meu testemunho no caso, eu dei entrevistas, né? E aí assim, muitas pessoas começaram a entrar no meu Instagram e me mandar perguntas e tal. Inclusive pessoas de Teresina, né? Sim. Inclusive pessoas, às vezes, da minha antiga denominação, né? Não necessariamente ovelhas minhas diretamente, né? Mas que eram da igreja presbiteriana, de outras igrejas locais e tal. E assim, algumas dessas pessoas começaram a ir para a catedral. E aí, isso foi uma coisa, né, que aconteceu. Isso, eu tô falando agora de 2023. E aí, ao mesmo tempo, pessoas começaram a procurar o Dom Jacinto e o Padre Klebert, que é o pároco da catedral. Mas pessoas assim, católicos, de berço, vamos dizer assim, mas que não tinham uma vida católica mesmo. Sim. Católico de BGE, né? Sim. Mas que começaram a ter uma experiência diferente, inclusive através da Virgem Maria. Interessante. Sim. Né? Então, assim, aí a primeira pessoa que veio falar comigo sobre criar um grupo assim para acolher ex-protestantes e tal foi o Padre Klebert. Aí deu essa ideia mais ou menos na metade de 2023. E aí depois, mais pro final, acho que em outubro, o Dom Jacinto falou de novo sobre esse assunto. E aí veio a ideia então de a gente formar um núcleo de acolhimento, que aí foi dado o nome Querigma, né? Que é proclamação, pregação, né? Que o Querigma é o evangelho, né? E aí, eu, né, faço parte, o Dom Jacinto, o Padre Kleber, o meu padrinho de crisma, que é o Cristiano, também foi protestante, né? Fazemos parte desse grupo. E também, agora, entrou o diácono também, o diácono Francílio. E aí, assim, me escolheram como coordenador, né? E aí a gente tem desenvolvido o trabalho, então, desde o início deste ano. A primeira reunião, se eu não me engano, foi em fevereiro. Foi uma reunião para a gente se conhecer, né? E definir,
e definir como que a gente ia trabalhar a partir de então. E aí a gente tem feito encontros mensais. Não tem datas assim pré-definidas com muita antecedência. Então, por exemplo, desse mês vai ser dia 25 de julho. Aí a gente se reúne são às 19 horas, né? 25 de julho, 19 horas. E como é que chama, rapaz? Tem a parte paroquial da paróquia, tem Área social. o salão paroquial, Salão paroquial. paroquial. mas área- acho que o nome não é esse. Mas, enfim, né? É um salão paroquial Sim, fica na parte rua social. Davi Caldas, 449, se eu não estou enganado. E a gente se reúne lá mensalmente. E aí cada mês a gente trabalha um tema, né? Que tem relação com a polêmica protestante. Então, a gente já trabalhou, por exemplo, a questão do solo escritura mesmo, né? Que não é, né, correto. A questão do cânon bíblico, por que a Igreja Católica aceita os livros que ela aceita e não é o cânon protestante, né, com 66 livros. Trabalhamos a questão do Papa, a questão da intercessão dos santos também, ou da veneração, né, dos santos. E agora, desse mês, a gente vai trabalhar sobre a virgindade perpétua de Maria. Esse mês eu serei o formador, mas cada mês a gente chama uma pessoa diferente. Aí tem esse momento de formação, tem um momento de oração, tem um momento de testemunho também. Às vezes tem alguém lá que nunca foi, e aí conta o seu testemunho de conversão. E assim, o propósito, como já foi falado, né, assim, ser uma acolhida para pessoas que vêm de outras igrejas, especialmente esses protestantes, mas não só eles, né? Mas assim, isso também serve para católicos. Então tem pessoas católicas que vão, às vezes, participam, né? Tem um rapaz, inclusive, que já é a segunda vez que ele vai, e ele nunca foi protestante, né? Mas quer conhecer mais a fé católica. Então o grupo ele tem um propósito assim específico, né? Mas que acaba sendo bom para o católico Dentro do também. limite, né? Porque, pode assim, abarcar outras pessoas. Não, porque se for pensar, né? Por exemplo, conhecer a base bíblica sobre a virgindade perpétua de Maria, por exemplo. Bom, é interessante porque se você está argumentando com alguém que vai dizer que não é assim, que Maria não foi sempre virgem, né? Você tem um embasamento, né? Então não é só para aquele que pensava dessa forma, ou talvez ainda pense, porque a gente também está aberto para, por exemplo, uma pessoa que é protestante ainda, né? E quer aprender, pode ir, a gente vai estar com os braços abertos também, né? Outra coisa também, a gente não tem um propósito de fazer proselitismo, né? Então a gente fica, vamos dizer, indo para as igrejas aí, né? As denominações protestantes, vai ter um querigma e tal. Não. O nosso objetivo é acolher, né? Então se a pessoa veio, né? Sim. A gente acolhe, não é que a gente quer tirar a pessoa da outra igreja, né? Seria bom que ela saísse. Mas não vou fazer o proselitismo, né? Então é mais ou menos por aí. A gente tem trabalhado assim. Tem um grupo pequeno ainda, às vezes vai 20 pessoas, 15, né? Aí temos caminhado dessa forma. É uma coisa da paróquia também, é importante dizer, né? A paróquia Nossa Senhora das Dores, mas com esse objetivo mais amplo também em termos de território, né? Então não é uma coisa assim da diocese, é da paróquia, porém aberta a todas as paróquias, né? Quem quiser participar e tal. Certo. E aí, para saber sobre os encontros, André, onde é que a gente tem essa informação? Para que o pessoal saiba também, para quem queira indicar para algum amigo ou que queira, como bom católico, se aprofundar mais em algum tema para poder ter esse embasamento, como você falou. Eu acho que o caminho mais fácil seria, já que eu estou aqui, acessar o meu Instagram. Poderia entrar em contato com qualquer pessoa que faz parte do núcleo aí, né? A gente bota lá mas talvez pelo meu Instagram seja mais fácil, que é André Aloísio Silva. Aloísio com O e S. Né? Então a pessoa pode me chamar lá e eu vou passar o meu número de telefone, não vou passar aqui. Mas aí lá eu passo e a gente passa mais detalhes. Porque a gente não tem nenhum site, né? Não tem nenhuma página de Instagram ainda. É uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Como é uma coisa que está no início, tem coisas que a gente pode melhorar. Até uma sugestão que foi dada no último encontro foi de a gente começar a gravar, né? Essas formações que estão sendo feitas. Colocar na internet. Interessante. Então a gente está andando ainda passos pequenos, né? Começando aí, mas se Deus quiser vai ser uma grande bênção. A gente bota aí na edição quando a gente entrevistou o Dom Jacinto aqui, que ele falou, eu achei uma das ideias mais legais que surgiram recentemente, foi essa ideia do querido.
Muito, muito boa. E existem apostolados na internet com esse objetivo, né? Inclusive o apostolado cardeal Newman, que tem o padre Jefferson como, acho que o principal, né? A pessoa principal responsável pelo apostolado, ele tem esse objetivo de evangelizar, né? Vamos dizer assim, os protestantes. Tem canal no YouTube, tem Instagram, eles fazem lives e tal. E tem o grupo de WhatsApp também, né? Um grupo nacional que reúne só algumas pessoas, né? Uns eleitos, mas tem os locais também. Então, em Teresina a gente tem um grupo de WhatsApp com do Cardeal Newman. Mas assim, tem esses apostolados na internet, mas assim, dioceses fazendo isso, talvez a nossa aqui seja uma das primeiras. Inclusive, quando foi falado no grupo lá do Cardeal Newman que a gente ia fazer isso, aí o pessoal falou, nossa, que bom que um bispo, porque a iniciativa, vamos dizer assim, que foi do Dom Jacinto, né? O Padre Kleber e Dom Jacinto. Aí falou assim, a pessoa disse, que interessante um bispo, né, ter essa preocupação e tal. Porque de fato é um fenômeno, assim, se a gente for observar, são muitas conversões, né, de protestantes à Igreja Católica. Então é uma coisa que tem acontecido, já estava acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e começou agora no Brasil também, né? Então é importante a igreja estar preparada para receber. Sim. E assim, uma coisa que eu não falei, mas é bom deixar claro, né? O objetivo do querigma não é substituir nada assim do que já existe na Igreja Católica. Por exemplo, quem é que vai acolher essas pessoas que chegam? É a iniciação, a vida cristã. Né? É assim que funciona. Sim. E a gente dá todo o apoio, né? Inclusive levando essas pessoas para a iniciação. O objetivo, então, é um complemento, né? Ser um apoio, talvez uma porta de entrada e depois a gente vai conduzindo a pessoa para o lugar, né? Porque, por exemplo, na iniciação à vida cristã, ela vai ter assim, aquele conhecimento abrangente, né, geral sobre a fé católica, mas às vezes não vão ser tratadas questões de polêmica com o protestante, que às vezes o protestante tem dúvida, né? Então o grupo serve como esse apoio. Além dessas reuniões, a gente tem também o objetivo de ter introdutores, né, ligados à iniciação à vida cristã, que sejam ex-protestantes, que possam acompanhar os protestantes que chegam. Aí a gente está tentando formar uma biblioteca com livros católicos para protestantes também. Então, assim, é um complemento, né? É um apoio, não é uma substituição de nada, assim. Sim. Mas eu acho que é importante porque a pessoa às vezes chega na igreja e fica na igreja católica e fica perdida, né? Vou dar só um exemplo aqui, é bobo, mas assim, eu acho que talvez se tem alguém que é ex-protestante está assistindo ou que seja protestante vai me entender, né? Nas igrejas protestantes existe um costume, normalmente, né, acho que em quase todas, de acabou o culto, aí você vai ter aquele momento de confraternização. As pessoas vão conversar, né? Às vezes tem algum cafezinho, alguma coisa lá. E assim, na igreja católica, acabou a missa, todo mundo vai embora. Né? Então, a pessoa que vai pra missa, assim, a primeira vez, ela pode achar, pô, será que não tem vida social na igreja católica? E a gente sabe que tem, muito, né? Sim. Só que ela não acontece depois da missa. Então, assim, isso já é um choque para uma pessoa que vá para a missa a primeira vez, né? Eu confesso que eu achei um pouco estranho, porque a minha primeira missa, na verdade, foi na capela da Residência Episcopal do Dom Jacinto, e depois foi as missas da vigília do Tríduo Pascal, né? Onde eu fui recebido. Eu acompanhava a missa pela internet, como pastor, né? Não podia ir presencialmente. Mas aí, assim, a primeira vez que eu fui, assim, numa missa que não era desses grandes eventos, né? Que eu acho que foi na oitava da Páscoa, se eu não me engano. É uma missa mais normal. Aí eu vi assim, o pessoal já foi embora, ninguém conversou com ninguém. Antes do canto final já tá indo embora, todo mundo. Rapaz, né? Estranho. Meio diferente, né? Mas é porque é um jeito, é assim, né? O costume. Então, esses detalhezinhos, né? Eles são coisas que às vezes pode ser estranho para um protestante. Então, o querigma tem o objetivo de ser esse apoio, essa acolhida para a pessoa depois entender, né, o que está acontecendo e depois ela Poder ir procurar algum caminho, né? Exatamente. O meu caminho, assim, em termos de confraternização, de conhecer pessoas, foi na iniciação à vida cristã mesmo, né? A catequese foi onde eu mais me sinto, assim, à vontade, né? Vamos dizer, é o meu grupo, assim, né, que eu participo. Mas tem vários, né? Vários contextos de relacionamentos sociais na Igreja Católica. Mas normalmente não na missa, Não né? na missa. Aí, depois da missa de casa. E aí, você pode achar estranho. Cara, muito bom, muito bom. A questão do querigma em si é muito interessante, a proposta que
que continue, né? Que vocês sejam perseverantes aí, porque realmente é um apoio necessário. Digamos assim que posso até dizer que estava faltando, né? Posso Sim. falar. Então é muito necessário. Então que vocês perseverem nessa missão. E o conteúdo também muito bom, muito Bom, profundo. aprofundado, né? Muito ali embasado, né? Sobre os pilares. Vai ser um conteúdo aí que vai servir muito para quem for assistir. Vai ficar aí no canal indefinidamente, né? Que a gente não vai tirar. Sim. Então, muito obrigado, André, pelas suas palavras, pelo conhecimento que você trouxe para a gente, né? E espero que a gente tenha uma parceria aí futura, né? Outros papos, né? Sobre outros Sim. temas que a gente pode trazer. Se você tiver disposição e quiser, né? A gente entra em contato futuramente. Então, a gente agradece muito a presença, né? A sua disposição, disponibilidade. E deixa esse convite aí para ser nosso parceiro aí para futuras outras entrevistas, né? Pronto. E antes da gente finalizar, né, a gente tem aqui um quadro, né, que a gente chama de Escolha Santa, né? A gente faz uma pergunta e o convidado, e aí fica de acordo com o convidado, né, de acordo com as experiências, de escolher uma coisa ou outra, ou as duas, ou não escolher, enfim. Fica. E a gente tem aqui um compilado, e eu vou puxar aqui algumas. Deixa eu ver. Tem alguma pronta aí? Não, né? Não, tô procurando aqui. Deixa eu No ver nosso um compilado aqui. compilado. Então, André, deixa eu ver aqui. Devoto de Santa Terezinha. Não, de Santa Terezinha ficaria muito fácil, né? Porque vai escolher Santa Terezinha, né? É. Então, deixa eu ver um aqui. Pronto, esse aqui. Está ao lado da Samaritana no poço e ter a revelação de quem é Jesus, né? Testada naquele momento. Ou está ao lado de Santa Verônica e entregar o seu véu para limpar o rosto de Jesus durante ali a caminhada da via. O Evangelho de João, ele mostra que o momento de maior revelação de Jesus foi a sua cruz, né? Inclusive, Jesus fala da cruz como a elevação, né? O Filho do Homem será levantado. E ele está falando da cruz. Então, para a gente conhecer Jesus assim da forma plena, né? A gente conhece na cruz. Então, claro, né? Que Santa Verônica pega ele no caminho, né? Mas exatamente na paixão, né? Então, eu acho que esse momento seria mais revelacional do que o da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela entendeu que Jesus era um profeta, né? Entendeu muita coisa sobre ele, mas ela não entendeu tudo, né? Como quem tinha olhos para ver a paixão e a cruz, né? Conseguiu ter essa revelação. Então, eu acho que eu escolheria estar com a Santa Verônica. Eu vou ler um aqui agora. De Veneta. Essa aqui ela é difícil. Está na passagem que Jesus coloca Pedro como a pedra da igreja, ou participar da escritura dos evangelhos? Assim, são dois momentos importantes, mas assim, a escrita dos evangelhos é uma coisa mais não seria nem tanto um momento, né? É um processo, né? Sim. E talvez, por mais incrível que seja, talvez tenha sido uma coisa muito comum. Por exemplo, pegando o caso de Lucas, né? Ele escreve, como ele fala lá no início, Lucas e Atos, né? Ele fala assim que ele fez toda uma pesquisa, né? E tal, e vai escrever com base nessa pesquisa. Então, assim, foi um trabalho realmente bem acadêmico. Talvez estar com ele lá no momento da produção não fosse tão interessante, né? Eu acho que o momento que Jesus fala com Pedro é bem significativo, né? Sim. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A gente vê que quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, né? É sempre um momento muito significativo. Sim, sim. Ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, né? Pai exaltado. Há dúvidas aí sobre o significado, mas provavelmente esse. Abraão, pai de muitas nações. E Deus vai mudando o nome de pessoas, e aí chega Pedro, ó, tu és Simão, né, filho de João. Isso em João capítulo 1, Jesus fala assim, né, tu serás chamado Cefas. E em Mateus 16, 18, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então,
eu acho que esse momento, né, ele é muito significativo e é um momento de, vamos dizer, da instituição do magistério, né, que a gente estava discutindo aí. Então eu acho que eu acharia mais interessante. Mas é claro, né, que seria muito legal estar com os escritores dos evangelhos também. Mas acho que de momento, assim, Mateus 16, 18 ele ganha, né? Ganha. Acho que Isso. ganha. E a última, que aqui, né, não sei se ficaria fácil, mas pelo que ele já falou, talvez eu tenha uma ideia do que vai. Mas está no momento do nascimento de Cristo ou aos pés da cruz na hora da morte dele, de Jesus? Está aos pés da cruz ou no nascimento? Pelo que eu falei antes, seria estar aos pés da cruz, né? Mas eu acho que eu vou escolher os dois, porque assim, eu sou também consagrado, né? A Jesus pelas mãos de Maria. E quem é consagrado pelo método do São Luís tem uma devoção especial à encarnação, né? Uhum. Então eu tenho, antes de ser católico, eu já tinha, né? Eu acho muito um mistério assim muito fascinante esse, né? De Deus se fazer homem, né? E aí eternamente ele une a humanidade e a divindade, né? Então isso acontece na cruz, né? Também a cruz une, né? Céu e terra, mas na encarnação isso é feito de uma forma especial. Então eu acho que eu não conseguiria escolher, assim, né? Eu escolheria as duas coisas. Ou falar como Santa Teresinha, né? Escolho tudo, né? Aí nesse caso eu não consigo escolher, não, só um. Muito bem. E é isso, meu pô. Alguma consideração final, Cleison? Não, só agradecer o André pelas a riqueza de conhecimento, né? Muito, muito rico, porque ele explanou muito bem sobre os três pilares, falou de uma forma que a gente compreendeu bem, apesar de ser assuntos bem, bem densos, bem profundos, ele conseguiu simplificar bem esses assuntos e acho que quem assistir esse episódio vai entender bem, vai conseguir compreender a importância dos três pilares, por que a igreja se ampara nesses três pilares e foi muito bom. E aqui, André, a gente tem um. Não sei se você já tem, mas se tiver, pode dar de presente. Não, não tem. Aqui é um da minha biblioteca católica sobre. Futoshi. Tuxi, sim. Eu tô Bispo tentando lembrar o nome Futoshi. dele. Eu E conheço. aí tem aí a história dele, alguma biografia para você incorporar aí nas suas leituras. Muito É bom. o Bispo da América, Futoshi. Conta um pouco da história, né, do catolicismo na América, nos Estados Unidos. Fica aí nosso presente para você. Agradeço muito. E agradeço também o convite, né? Sim. Para estar aqui com vocês, foi muito bom. E respondendo aquele questionamento seu, né? Tô aberto aí a outros convites também, sempre que for possível, né, e necessário, estarei à disposição. Certo. Muito obrigado, a gente agradece. E é isso, meu povo. Esse foi o episódio 31. Nós falamos sobre a tradição apostólica, Sagrada Escritura e o magistério. São os pilares da Igreja Católica. E conhecemos o Querigma, né, o grupo de acolhimento para pessoas de outras religiões ou ex-protestantes, pessoas em geral que querem conhecer a Igreja Católica. E é isso, meu povo, muito obrigado. Não esqueça, o Santo Pode, toda quinta-feira, 7h30 no YouTube. Um abraço.